Quem viu a minha vida no passado não conhece a minha vida agora. Eu vivia uma vida no pecado, Deus mudou a minha história. Eu andava feito um barco à deriva, açoitado pelas ondas deste mundo. Mas Jesus um belo dia me encontrou, com suas mãos me tirou de um abismo tão profundo. Eu andava sem destino numa estrada, de cabeça atordoada, vivendo sem inspiração. Mas Jesus, conhecendo minha sorte, livrou-me das garras da morte e me arrancou da perdição. Hoje quem olha pra mim não consegue entender. Outros já estão dizendo, quem te viu e quem te vê. Foi como água vira vinho, e alguém disse, coitadinho, estou pagando pra ver. O coração que era vazio, de alegria ele encheu, e a paz que eu não tinha, em seguida ele deu. Meu caminho abrandou, minha vida transformou, e hoje eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus, vivo pra Deus, adeus escravidão. Minha vida é dia de sol, brilhando mais que o farol, não vivo mais na escuridão. Eu andava sem destino numa estrada, de cabeça atordoada, vivendo sem inspiração. Mas Jesus, conhecendo minha sorte, livrou-me das garras da morte, me arrancou da perdição. Hoje quem olha pra mim não consegue entender. Outros já estão dizendo, quem te viu e quem te vê. Foi como água vira vinho, e alguém disse, coitadinho, estou pagando pra ver. O coração que era vazio, de alegria ele encheu, e a paz que eu não tinha, em seguida ele deu. Meu caminho abrandou, minha vida transformou, e hoje eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus, vivo pra Deus, adeus escravidão. Minha vida é dia de sol, brilhando mais que o farol, não vivo mais em escuridão. Sou filho de Deus, vivo pra Deus, adeus escravidão. Minha vida é dia de sol, brilhando mais que um farol, não vivo mais na escuridão. Brilhando mais que um farol, não vivo mais na escuridão. Não vivo mais na escuridão. Amém, Jesus. Os irmãos, eu quero aproveitar e convidar para vir aqui à frente todo o nosso grupo do departamento infantil, as nossas irmãs que estão organizando esse trabalho, para que nós possamos também agradecer a Deus pela vida delas. E junto com elas eu já quero convidar a nossa irmã Persilene, que vai nos ministrar a palavra do Senhor, para que possa ter liberdade de estar aqui.
Amém? Eu quero agradecer ao Senhor pela vida delas. Vamos nos colocar em pé, porque nós já vamos receber e vamos ouvir a palavra do Senhor. Agradecer a esse grupo mais uma vez pela dedicação, pelo empenho, pelo esforço, pela organização. Que Deus possa continuar as abençoando. Amém? A igreja estende a mão para cá. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre a vida delas, por quem organizou e também pela palavra que será nos ministrada. Pai, te damos graça então pela segunda vez neste momento em oração. Agora, Senhor, de maneira específica e especial, apresentamos estas vidas ao Senhor, Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe o quão importante é o trabalho que elas têm em suas mãos. Pai, dê capacitação, orientação, dê a elas, Senhor, orientação e direção do Teu Santo Espírito para realizar este trabalho. Abençoa também a Tua serva que nos irá ministrar a palavra. Sê com ela, é o nosso pedido e a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, agradecer a Tamires, que fez o convite para que eu estivesse aqui. E é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Eu estou na educação há 36 anos. E é algo assim que dá alegria. E eu trabalho com crianças e já tive a oportunidade de trabalhar com jovens e com adolescentes, tanto na igreja, quanto na Fundação Casa e quanto em escola. Mas Deus, Ele planeja, Ele sonha, Ele chama, Ele coloca dons e talento nas nossas vidas. E eu sou muito grata ao Senhor por Ele ter me escolhido para trabalhar nessa área. É uma área que muitas pessoas querem ficar distante, não é verdade? Querem ficar longe. Às vezes é fácil você reunir pessoas para trabalhar em todas as áreas. Mas quando a gente fala de trabalhar com crianças, trabalhar com adolescentes, trabalhar com jovens, e hoje, na atualidade, as pessoas ficam com o pezinho atrás, porque não é algo fácil. Mas nós, como cristão e como povo de Deus, a gente sabe que essa é a geração futura da igreja. Nós temos que ter o nosso olhar focado nas crianças. Porque a criança trabalhada, o adolescente trabalhado, o jovem trabalhado, a igreja fica fortalecida. E a gente não tem que se preocupar. E quando eu sou chamada para falar sobre esse seminário aí, as pessoas pensam que vai chegar e que vai para o seminário e vai ter uma receita. Que vai chegar lá e o menino que faz peraltice, aí vai sair com a regrinha e vai chegar em casa e vestir aquela camisetinha nele e ele não vai fazer mais nada. Mas eu quero dizer para vocês que não é assim que funciona. Quando a gente vai trabalhar com orientação à paz, a gente tem que trabalhar a família. Porque a criança, ela é resultado da família dela. Então, a criança na escola, a criança na igreja, a criança num lugar público, no shopping, no supermercado, ela é muitas vezes reflexo do que é na casa dela. Porque se a criança está acostumada com determinadas coisas, não é porque ela está num ambiente diferente que ela vai agir diferente. Ela vai agir da mesma forma. Então, a minha proposta aqui nesta noite, em nome de Jesus, é que a gente possa pensar em algumas coisas. E que esse direcionamento sirva de orientação para vocês. Nós trabalhamos lá no Bom Samaritano com escola de paz. E as pessoas que fazem inscrição pensam exatamente isso. Que lá na escola de paz vai solucionar todos os problemas. E quando elas entram, elas ficam surpresas. Porque a escola de paz é para trabalhar os pais. E não as crianças.
E vocês que estão acostumados aí, algumas pessoas que assistem, seja nos canais a cabo ou no SBT, vocês veem aquele trabalho que a Super Nanny brasileira faz e aquela dos Estados Unidos. E a primeira coisa que ela chega na casa e faz, ela organiza a casa. Ela organiza a família, ela põe regras e os filhos mudam. Então, educar os filhos à luz da palavra de Deus é simplesmente a gente seguir o que a palavra de Deus diz. Então, a proposta hoje é a gente pensar um pouco sobre isso. Quem trouxe a sua Bíblia, em Deuteronômio 6, tem um versículo bem conhecido e que é uma ordem de Deus para nós. E se a gente seguir essa ordem de Deus, é muito difícil dar errado. Se nós obedecermos a palavra de Deus e a orientação dele, nós vamos ter sucesso. A igreja vai ficar mais fortalecida e não vai acontecer o que está lá em Provérbios. Que a palavra diz que o filho, os pais e a criança que não é colocada limite, ela vem envergonhar os pais. Então, toda criança que não tem limite, ela passa vergonha na mãe, passa vergonha no pai. E mais ainda, hoje existem casas com os muros altos e as pessoas têm câmera. Porque antes, a gente... Nossa, está chegando fulano e está trazendo o filho dele. Olha, tira aquilo ali, guarda aquelas coisas ali, esconde aquilo ali. Agora, hoje tem câmera. Então, muitas vezes as pessoas olham na câmera e já ou dá um toque ou ninguém atende a porta. Mas a gente quer mudar isso, porque o povo de Deus é um povo diferenciado, né? E eu falo muito com as mulheres que eu trabalho. Nós somos mulheres cristãs, a gente tem a obrigação de ser diferente. Então, aqui a gente vai pensar em algumas coisas que eu acho que vai facilitar vocês. Esse seminário, eu estava conversando com a mulher do pastor, e ele é 3 partes, mas é muito longo. Mas, numa outra oportunidade, a gente pode voltar a sentar e a gente dá sequência. Mas eu creio que hoje, o que vai ser dividido com você... já vai dar bastante coisa, bastante tarefa para casa. Ah, mas eu não tenho criança pequena. Ah, mas na minha casa não tem adolescente. Mas você conhece alguém. E o povo de Deus é instrumento para abençoar outros. Então, às vezes, você nem tem filho. Mas você pode ajudar a pessoa que trabalha com você. Você pode ajudar alguém da sua família. E você pode ajudar também os sobrinhos, os netos. E pode ajudar também na obra do Senhor. A palavra de Deus, em Deuteronômio 6 diz assim: estas palavras que hoje eu te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás nos teus filhos, e delas falarás assentada à tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também a atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Vamos orar novamente. Senhor, muito obrigado. Aqui tem um povo diferenciado. Aqui tem pais e mães que ouviram o chamado e vieram para a tua casa. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo especial para cada um. Eu peço mesmo que nesta noite, o Senhor possa nos ensinar, possa mudar a nossa visão, mudar a nossa maneira de pensar e também mudar as nossas ações. A tua palavra diz que filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. A tua palavra diz que feliz aqueles que enchem a sua aljava de filhos. Porque no futuro, quando eles precisarem, terão os filhos abençoados. Então, nessa noite eu te peço
que o Senhor prepara mesmo cada coração aqui. Me dá sabedoria e graça, para que a gente possa falar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, que nada venha nos atrapalhar. E que a nossa expectativa de aprender, a nossa expectativa de mudança, que as nossas expectativas de ações possam estar no trono da graça. Porque é daí que vem todas as coisas para nós. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pode mudar, irmão. Hoje, eu vou ficar mais ou menos aqui. Hoje, a gente tem muitos padrões. Hoje, tem uma série de regras para ser seguida. Hoje, quando a gente coloca o filho na escola, ou você vai conversar com um profissional da área, tem vários métodos de ensino. Então, nós, como cristãos, a nossa regra, o que nós temos como direcionamento é a palavra de Deus. Então, nós temos esse diferencial. Pelo menos é algo que nós temos que nos esforçar. A gente acabou de ler na palavra que ele diz que nós temos que inculcar. Inculcar não é você falar uma vez. Inculcar não é você falar hoje, depois de um certo tempo, você relembrar. A palavra diz que é o tempo todo. O tempo todo você tem um processo de educação. Se você vai tomar um café da manhã, mas nem em casa a criança pode ter uma liberdade maior. Você quer dizer que até em casa a gente tem que pôr regras? A gente tem que pôr regras, sabe por quê? Porque hoje ele está tomando café na sua casa, amanhã ele vai tomar café na casa de outra pessoa. Se ele é uma criança que não está acostumada a usar a mesa, se ele é uma criança que ele não está acostumado a esperar, quando ele for para um ambiente fora da sua casa, ele vai dar problema. Então a gente começa em casa. A palavra de Deus está dizendo, olha, você vai colocar seu filho para dormir, ministra sobre ele. Você está andando, levando seu filho na escola, ele está no banco do carro, ministra sobre ele. Por isso que os pais têm que tomar muito cuidado quando estão na direção do carro, os assuntos que estão conversando. Porque às vezes o pai e a mãe estão seguindo no carro, mas esquece que no banco de trás tem filhos atentos às falas. Por que às vezes a gente tem problemas sérios, às vezes na igreja, ou problemas sérios com profissionais na escola? Porque num momento de descuido, o pai ou a mãe verbaliza algo. E a criança, mesmo brincando, mesmo com um aparelho na mão, mesmo fazendo um desenho, ela está ligada nas falas do pai e da mãe. Então, prestar muita atenção nos assuntos que são falados perto das crianças. Hoje, nós estamos vivendo numa geração, gente, que o coração não quer dobrar. Hoje, nós estamos vivendo uma geração que os filhos não querem obedecer. Você pega criança pequena. Essa semana entrou uma criança na escola de 2 anos. No primeiro dia de aula. Eu falei, senta para esperar a sua professora. Eu não vou sentar, não. 2 anos, desse tamanhozinho. Falei, mas você vai sentar assim? Você vai sentar assim. Porque é preciso sentar. Às vezes, a gente vê situações que você vai colocar na cadeirinha ou você vai colocar no carrinho, a criança já enverga assim porque ela não quer sentar. Ela não quer. Aí as pessoas vêm conversar comigo e falam assim, mas qual é a idade que a gente tem que começar? Fala, a hora que você vai sentar ele. E ele não quer dobrar as perninhas para sentar, aí já começa o processo de educação. É aí. Se você deixar ele descer da cadeira, aí já vai ficando mais difícil. Então, no século 21, pode mudar. Existe esse padrão aí de marcas. E eu coloquei isso daí para a gente refletir sobre o seguinte. Qualquer criança que nem foi na escola ainda, se ela vê o símbolo da Coca-Cola, ela é capaz de identificar.
Se você está passando com o carro e longe ela vê o símbolo do McDonald's, ela é capaz de te pedir lanche, porque ela identifica, ela não precisa ler. Todas essas marcas aqui, ó, que vocês estão vendo, qualquer criança identifica. As empresas multinacionais, o mundo em que nós vivemos, eles querem imprimir algo que fica marcado desde pequeno. Então, qual que é o nosso zelo? Se nós lidamos contra essas coisas, contra propaganda, contra televisão, contra filmes, contra a imprensa, tudo aquilo que quer mudar o foco do cristão, o que nós temos que fazer então? Nós temos que imprimir no coração das nossas crianças a palavra de Deus, o nosso padrão. A palavra de Deus, ela é verdade. A criança, quando você fala algo com ela na linguagem dela, ela é capaz de absorver. Por que que a criança faz uma relação com essas marcas aí? A gente não sai para comprar, você não chega num lugar e sai para comprar, ou faz uma lista de supermercado e você marca lá, preciso comprar sabão em pó. Lá em casa, quando faz lista, a gente fala, Omo. Ah, eu preciso comprar amido de milho. Não, a gente põe, preciso comprar maisena. Maisena é marca, Omo é marca, mas aquilo está impregnado em nós. E é isso que vem a sociedade, que vem lá fora, impregnando nas nossas crianças também. Se elas não tiverem contato com a palavra de Deus, e se nós não tivermos firmes na palavra de Deus, fica difícil a gente combater essas coisas. E hoje ainda lutando contra os eletrônicos, né? Hoje está aí. O tablet está aí, o celular está aí. Crianças de 6 anos. Eu conheci uma criança com 6 anos, já tinha celular. Mas aonde que esse menino vai sem o pai e a mãe que ele precisa ter celular? Aonde? Ah, um menino que tem 15 anos precisa. Às vezes ele está na escola, saiu mais cedo, vai ligar para a mãe. Mas uma criança de 6 anos, não. Então presta atenção. Porque todo mundo tem, o meu filho vai ter que ter também. Todo mundo tem tablet. Ah, não importa se a gente está passando umas dificuldades. Ele tem que ter também. Aí o que acontece? É ele com o tablet lá, eu focada de cá, e depois eu quero criar uma criança que vai me obedecer com facilidade. Ele não vai. Vocês estão entendendo? Ele não vai. Então quem precisa ter essa reflexão, ter essa mudança, somos nós. Pode seguir. A Bíblia nos fala desse padrão divino. E eu quero falar um pouco sobre esse prumo aí. Sobre na visão de Amós do prumo de Deus. Quando Deus deu essa visão para Amós, a sociedade estava passando por uns problemas de injustiça, vamos dizer assim, de preconceito. Quem tinha muito, quem tinha muito explorava quem não tinha não tinha acesso. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. E Deus dá essa visão para Amós, passando com o prumo dele, para endireitar todas as coisas. Eu quero dizer para vocês, há um mover de Deus, há um chamado de Deus, há um despertar de Deus, há uma movimentação de Deus para nivelar, para passar o prumo, para colocar tudo em ordem, aquilo que está fora. Às vezes a gente pensa que é só o povo lá de fora. Não, nós como povo de Deus também. Deus quer chamar a nossa atenção para isso. Quantas dificuldades, às vezes, a pessoa que está na frente, às vezes a pessoa que está ministrando, às vezes a pessoa que está na salinha, ela tem dificuldade. Quantas vezes? E isso não é para acontecer no meio do povo de Deus. Já que o nosso padrão e regra a seguir é a Bíblia. Na Bíblia tem tudo. Então, quando Deus vem, pode mudar, irmão, pode seguir. Mostrou-me também isso. Eis que o Senhor estava sobre o muro levantado, com um prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo,
de Israel, e jamais passarei por ele. É isso. Deus está nos chamando. É tempo da gente parar. Esse momento que a igreja, que a liderança da igreja está oferecendo para vocês, é um momento muito especial. Isso, vocês vão ter colheita daqui 10, 15 anos, vocês vão ver frutos. Eu sou fruto de escola dominical. Eu sou fruto de escola dominical. Muita coisa que hoje eu aprendo e revisa, eu aprendi quando eu era menina. Hoje, o que a gente vê? Há uma dificuldade para os pais levarem os filhos para a escola dominical. Eu não sei se é a realidade dessa igreja, mas na minha igreja é. Gente, criança precisa de escola dominical. Criança precisa de classe, precisa de professor. Ah, então eu não preciso preocupar, não. Porque meu filho está na escola dominical, a professora já preparou e ele vai aprender tudo. Não, eu não posso deixar que todas as coisas em relação à vida espiritual, à educação dos meus filhos, seja dada na igreja e seja dada na escola. Esse é o meu papel. O Senhor confiou os filhos para mim. É minha obrigação. Eu tenho responsabilidade sobre eles. Quando passa-se o prumo, todas essas coisas começam a ter entendimento e clareza. Que tem algo errado e que precisa ser mudado. Ah, mas é difícil. Semana inteira a criança acorda, aí você vem me falar para acordar no domingo de manhã? O que é mais importante, irmãos? O que é mais importante? O que tem que ficar gravado no coração do teu filho? O que seu filho não vai esquecer? O coração humano é forjado dentro de casa pelo pai e pela mãe. Quem trabalha o coração do filho, quem ensina ele a dividir as coisas, quem ensina ele a respeitar, é o pai e a mãe. Quando ele vai para um outro ambiente, ele só reflete o que ele já aprendeu. Então, quando a professora disser, hoje nós vamos estudar a história tal. Ah, minha mãe contou para mim, a minha mãe orou comigo e a minha mãe me falou. Ele ajuda o professor na igreja. Porque é algo que ele já aprendeu e algo que na igreja vai reforçar. Não transfira para as outras pessoas, escola ou igreja, aquilo que é sua função. Não transfira. Lá fora, está cheio de gente querendo pegar essas responsabilidades. Sabe para quê? Para usar para o mal. Lá fora. Quando o amigo da escola falar algo que é errado, o seu filho vai falar o que é correto, porque ele já aprendeu. Porque não tem como vou fazer um quadradinho, vou colocar meus filhos aqui, não vai ter contato com ninguém. Ele vai ter contato, sim. Ele vai escutar coisas na escola, sim. Ele vai ver meninos responder aos professores, sim. Mas aquilo já está gravado no coração dele. Aquilo já foi trabalhado no coração dele. Aquilo já foi trabalhado na vida dele. Ele já sabe, ele já tem aquele valor. Vamos falar um pouco desse padrão e dessa hierarquia. A hierarquia de Deus é algo tão maravilhoso e às vezes a gente não presta atenção. Dentro do padrão de Deus, para a família, para educar os filhos, existe uma hierarquia. A gente obedece todo mundo. A gente obedece o sinaleiro, a gente obedece o guarda, a gente obedece alguém na prefeitura. Você chega no banco, a pessoa manda você esperar, você espera. Mas a gente tem uma dificuldade, às vezes, de seguir esse padrão dentro da hierarquia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai tem a função, o Filho tem a função e o Espírito Santo tem a função. Não existe bagunça. Não é um entrando na função do outro. Quem está na igreja e conhece a palavra de Deus sabe que há uma ordem. E para a família há uma ordem. É o pai, a mãe, o filho. O que a gente encontra hoje? É mulheres invertendo a ordem
E filhos invertendo a ordem mais ainda. A gente encontra criança, às vezes, com 5, 6 anos, ditando regras do que vai acontecer. A gente encontra crianças no qual os pais perguntam: o que nós vamos fazer hoje? Nossa, mas então você está sendo muito radical, Persilene. Os filhos não podem participar de nada? As crianças não podem falar nada? Não é isso que eu estou dizendo, não. O filho tem que estar bem claro na cabeça dele qual é o lugar que o pai ocupa na casa. É claro na minha vida, e eu creio na mente de vocês, o que significa Deus. Você discute com qualquer um, mas com Deus não. Deus falou, está falado. Eu sei que através de Jesus, eu tenho reconciliação com Deus. Jesus pagou o preço, eu tenho salvação. Eu sei que a função do Espírito Santo de Deus é direcionar, comandar, me consolar, me alertar. Eu sei, isso é claro. Mas muitas vezes nos lares não é claro as funções. Não é claro. A gente vê isso, sabe quando? Quando você senta com uma mãe para conversar, quando você senta com um casal, ou quando você senta com a criança. A criança precisa saber que o lugar que o pai ocupa na família não tem negociação. O lugar do pai é estabelecido por Deus. É a palavra, depois de Deus, a palavra final numa casa. Quem passa isso para os filhos? Provérbios 14:1 diz que as mulheres são edificadoras. Agora, quando numa situação a mãe diz assim: ó, nós vamos comprar isso daqui, mas não conta para o seu pai não, porque senão ele vai ficar bravo. Conta não. O que eu estou dizendo para essa criança? A opinião do seu pai não tem problema. A decisão do seu pai não tem valor nenhum, não. Eu estou decidindo. Aí depois a criança vem e faz algo na escola. Mas por que você fez isso? Por que você escondeu? Por que você mentiu? Não pode mentir, eu já não te falei. E aquele sapato, aquela blusa, aquele tênis, aquela bolsa, e aquela conversa, e aquele passeio. Eu falei para ele que não era para contar. Deixa bem claro para o seu filho quem é que manda na casa. E quando eu falo de mandar, eu não estou falando de uma coisa agressiva, de uma coisa que vem para aniquilar e que vem para judiar, não. Eu estou falando de alguém que é o cabeça, aquele que ama, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Às vezes a gente vê crianças com pedaços enormes, com coxas de frangos enormes, e deixando só a parte mais inferior para o esposo. Às vezes a gente vê e fala assim, não, sai daí, deixa ele sentar aí. Sabe por quê? Eu estou com a cabeça cansada, deixa ele sentar aí, porque daí nós já resolvemos o problema. Você está criando um problema maior ainda. Eu sempre soube na minha casa, nós podíamos estar fazendo qualquer coisa. Quando a minha mãe dizia assim, quando seu pai chegar, nós vamos conversar, aquilo ali o coração já fechava. Porque eu sabia que não ia ser coisa muito boa. Franca, na minha infância, 11 horas, a gente sabia que era 11 horas, porque tinha muita empresa. Às 5 horas, a gente sabia que era 5 horas, porque tocava sirene tudo uma vez. Alguns irmãos devem lembrar disso.
Nossa, a hora que tocava a sirene, não precisava nem mandar a gente tomar banho. A gente corria e já tomava banho, porque meu pai ia chegar. Hoje você fala assim, nós vamos mandar um bilhete, vai chamar seu pai. Chama, não vai acontecer nada mesmo. Pode chamar. Olha, mas seu pai vai vir aqui, pode vir, pode vir. Que geração é essa que a gente está formando? Não estou dizendo que a criança tem que tremer e desmaiar e transpirar de tanto medo do pai, não. Se eu tenho que ter temor e respeito a Deus, e se o pai é a maior autoridade depois de Deus, no mínimo, o nome do pai tem que significar alguma coisa. O que impede você de roubar algo de alguém? Porque a gente sabe que eu não posso fazer. Porque eu já aprendi que eu não posso pegar a bolsa de outra pessoa. O nome do pai tem que servir de breque nos filhos. E quando esse pai chega, tem que sentar e tem que conversar. Ah, mas então eu vou ficar o dia inteiro com essas crianças e eu não vou falar nada? Eu não vou corrigir? A palavra de Deus diz que você é edificadora. Você também aconteceu uma coisa que você não vai jogar para a pessoa que vai chegar 5 horas da tarde. Se é algo que você pode fazer, você administra ali. Por isso a gente tem falado, gente, da importância da mesa. A mesa. Na mesa tem cura, na mesa tem orientação, na mesa tem consolo. Mesa, sentar na mesa, desligar a televisão. Senta na mesa, olha no olho do seu filho, olha no olho do seu marido. Marido, olha no olho da esposa. Augusto Cury diz que nesses momentos de comunhão, as crianças abrem o coração. Às vezes, você vai ficar surpreso. Eu não sei quantos aqui já ouviu o testemunho da pastora Alda Célia? Levanta a mão se alguém já ouviu. Então eu vou contar para vocês. Eu tenho até ele no pendrive. A pastora Alda Célia mora nos Estados Unidos. E o filho dela estava numa escola cristã. 13 anos. Nicolas. E ele chegou em casa. Na hora do almoço. E conversando ele disse, mãe, hoje teve uma eleição na escola e eu ganhei. Oh, que legal. Ah, não foi boa não, mãe. Uai, como assim? Você ganhou e não foi bom? Não. Eu fui eleito o menino mais insignificante da classe. Ela disse que virou uma águia. Eu vou lá. Vou nessa escola. Uma escola cristã permitiu uma coisa dessa? E quando ela estava saindo, o Espírito Santo disse para ela assim, olha a orientação do Espírito Santo. Por isso, mulher, cuidado com as correrias. Ouça o Espírito Santo de Deus. Cuidado com o excesso de afazeres. Pergunta para ele se ele sabe quem ele é. E ela voltou e disse, filho, você se sente assim insignificante? É isso mesmo? Eles têm razão? Ele disse, não, mãe. Eu sei que eu sou filho amado de Deus. E ela começou a glorificar a Deus. E o marido dela disse, ainda bem que foi você que foi eleito. Porque você está preparado. Você está preparado. O seu filho tem que estar preparado. O seu filho tem que estar preparado para os enfrentamentos. Por isso que eu disse desse coração forjado, desse coração trabalhado. Quando ele abre o coração, e se não tivesse esse momento de comunhão? E se ele fosse uma daquelas crianças que pega o prato e vai para a frente do computador ou para a frente da televisão? Ela não ia saber. Sabe como que as coisas acontecem nos Estados Unidos e agora está acontecendo no Brasil?
Pessoa cresce, compra uma metralhadora e entra e mata todo mundo. Por quê? Porque guarda as coisas. Quantas questões de abuso, quantas falas negativas. Então nós precisamos estar atentos a isso. Ensina para o seu filho. A mamãe auxilia, a mamãe orienta, a mamãe mostra para você as coisas. Mas o seu pai aqui em casa, ele tem um lugar de honra e ele é autoridade. E isso que aconteceu na escola e o que nós fizemos hoje, nós não vamos esconder dele. Sabe por quê? Ele tem que saber de tudo o que acontece aqui em casa. Você está ensinando o seu filho que ele tem que ser honesto, que ele tem que ser verdadeiro, que ele tem que falar a verdade todo o tempo. Vamos seguir. Pode seguir. Falamos um pouco aí sobre Efésios, né? O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Que é isso que eu já passei para a igreja. A mulher como auxiliadora idônea. Hoje há aí uma revolução, uma coisa diabólica, levando essa questão da submissão fora do padrão de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que quem entende que está debaixo de uma missão tem sucesso. Toda pessoa que está debaixo de uma missão, de um projeto de Deus, ela tem sucesso. Então aquela palavra lá, ela só veio para nos abençoar. Ela não é contra nós. Ela é bênção para a mulher de Deus. Os filhos obedecendo e honrando os pais. A gente tem que passar isso para eles. A palavra de Deus fala, olha, quer ter vida longa, quer ter dias felizes? Obedeça. Eu tive um aluno, o último agora, no final do ano, na Fundação Casa, de 13 anos. E ele se achava um homem já. E eu falava, menino, senta aqui mais próximo, porque não sabe ler nem escrever, não estava nem alfabetizado. Mas se considerava um homem. E eu me espantei quando eu fui aproximando dele. Porque ele é filho de irmãos que se afastou da igreja. Que tinha conhecimento da palavra, mas por algum intempérie, saiu da igreja. O pai e a mãe saem da igreja, o filho sai atrás. E depois a gente depara com uma criança, vamos cantar uma canção. Ele sabia a letra da música inteira. Eu começava um versículo, ele conhece. E é uma criança que ainda não estava alfabetizada. Eu disse para ele, pode ser que a gente não se encontra mais. Nós tivemos 15 encontros. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e eu quero que você grave no seu coração. Obedeça. O caminho da vitória é a obediência. Fala isso para o seu filho. Você deu uma bicicleta nova para ele, fala, filho, papai está te dando essa bicicleta porque você é um menino obediente, porque você merece. Não é falar assim, se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Passar de ano é obrigação dele. Você colocou ele na escola, ele tem que estudar, ele tem que passar de ano. Agora, você dá um presente, e você mostrar, e você incentivar, você vai dizer, filho, você é um menino obediente. Nós vamos para a casa do Senhor, você só me dá alegria. As professoras nas reuniões falam bem de você. Por isso eu estou te dando esse presente. Ele vai ligar, ele vai aprender que obedecer é algo bom, é algo que traz para nós benefício. Qual pai que o filho obedece e não quer dar o melhor para ele? A Bíblia diz, olha, se vocês que são maus quer dar boas coisas para os filhos, imagina Deus. Se eu aprendo honrar e amar e obedecer, com certeza eu terei colheita. E a gente precisa passar isso
para os filhos. As funções definidas, nós já falamos. E a questão da obediência na vida secular, a gente já falou um pouco. E tem essa pergunta aí. Por que será que a gente, sabendo tudo isso, a gente tem dificuldade de obedecer o padrão de Deus? Nós que eu estou falando, nós adultos. Por que a gente tem essa dificuldade? Por que é tão difícil de entender? Eu aprendi com meu amigo que é palestrante, vocês devem conhecer, o pastor Márcio Frias, e ele diz assim: tem duas formas de aprender. Uma é eu olhando para aquilo que não deu certo na vida da outra pessoa, eu já nem faço. Ele foi ali, colocou a mão, tomou um choque, eu nem vou pôr a minha. E a outra forma de aprender é você passando pela experiência. Para que precisar passar pela experiência para aprender? Se a palavra de Deus fala assim, olha, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. Ah, é isso que eu vou fazer mesmo. Eu vou levantar todo domingo e todo culto eu vou pôr meu filho lá dentro da igreja e vai pôr ele sentado. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo, não. Ó, ensina a criança no caminho. É você pegar na mão da criança e fazer o caminho com ele todo dia. Acordou de manhã, você torna a fazer o caminho com ele. Ensina no caminho. Por que é difícil a gente entender isso? Por quê? Mas nessa noite, eu creio, aqui tem pais e mães diferenciados. Pais e mães que decidiram. Não, a gente quer ouvir mais, a gente quer aprender mais, a gente quer fazer diferente. E vocês vão ver que a mudança de postura do casal gera mudança nas atitudes dos filhos. A mesma linha de pensamento do casal leva a mudança nos filhos. Nós não precisamos ser pais autoritários, mas também não podemos ser pais permissivos. Eu não posso tirar uma ordem que já foi colocada. Mulher tem muito disso, né? O coração, menino chora, é mãe. A gente tem esse lado aí, que é próprio da mulher. Mas nós não podemos desautorizar uma ordem que já foi dada. Uma vez que você quebra fica difícil depois para você manter as outras. Vocês estão pensando? Criança é rápido. Se ele descobrir que se ele for para o lado da mãe, a regra do pai vai ser quebrada, pode ter certeza. Pode ter certeza. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando eu era pequena eu fiz isso. Quando eu tinha 9 anos. Eu sou a única filha mulher. 2 irmãos. Não gostava de dividir nada. Queria tudo inteiro, tudo só para mim. A minha mãe pegava e partia. Em 3. Para mim e para os meus irmãos. Eu pegava aquele pedaço, mas eu não comia. Sabe por quê? Eu sabia que meu pai ia chegar à tarde e ia comprar um inteiro para mim. E ele comprava mesmo. Eu estou falando de coisa que eu sabia isso aí com 9 anos. Aí quando ele chegava, que eu escutava o barulho, eu já começava aquele chorinho, sabe? Sabe aquele chorinho que criança tem? Eu estava brincando. O negócio aconteceu cedo. Aí vocês lembram daquela bicicleta que tinha um banquinho na frente? Meu pai tinha uma. Aí ele falava assim, vamos dar uma volta, filha. Ah, meu coração abria. Aí quando virava a esquina, ele comprava um grande só para mim. Vocês estão vendo, irmãos? Criança não é boba, não. A criança, ela aprende a manipular. Eu já tinha 9 anos.
Eu sabia que dali ia sair uma coisinha melhor. Hoje eu já estou mais de 50 anos. Para a glória de Deus, meu pai está vivo. E ele é uma benção. Até hoje. Mas quando eu era menina, eu entendi que com a minha mãe o negócio tinha que partir. Mas com meu pai, não. Era só para mim. Presta atenção nisso daí. Sabe por quê? Isso não traz benefício. Porque quando eu estava na adolescência, mas eu sofri. Quando eu fui para a faculdade, nossa, mas eu sofri. Sabe o que Deus fez? Torceu o meu coração. Aí eu aprendi. E é tão difícil aprender assim, quando Deus age. Sabe por quê? Eu já estava na universidade. Sorteou um livro e eu não ganhei o livro. E eu comecei a chorar na turma, na faculdade. Ninguém entendeu. 21 anos. Mas o que está acontecendo, Persilene? Eu não ganhei o livro. Mas Persilene é um sorteio. Mas eu queria ganhar o livro. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu aprendi. E hoje eu sou uma educadora. Mas eu estou dizendo para vocês, cuidado com isso. Criança, ela percebe. A criança pequenininha, ela percebe. Tanto é que você dá uma chinelada cedo, ou você chama atenção cedo, quando a avó chega, o que ele faz? Ele corre pro colo da avó e conta. Porque a avó vai falar assim, por que você fez isso? Ele é pequeno. Por isso que eu quero alertar vocês. Avô e vó não é para educar filho. Viu? Eu vi muitas vezes a minha mãe dando doce para as minhas sobrinhas agachar atrás do tanque. Por quê? Porque a minha cunhada falou que não era para dar doce aquela hora. Vó é assim, gente. Vó é mel. Então, vó é para esses momentos. Agora, para educar é o pai e a mãe. Porque pai e mãe tem força, tem vigor. Está novo ainda. Não é isso? Vamos para frente. Nós já falamos sobre isso, né? Que a gente erra, porque a gente não conhece a palavra na totalidade. Conhecereis a palavra e a palavra nos liberta. O despertar acontece quando Deus põe o prumo no meio do seu povo e revela tudo. É isso daqui, ó. É esse momento aqui, ó. Quando a gente vai tendo entendimento de algumas coisas. Eu tenho certeza de coisas que eu estou falando. Às vezes você visita alguns lugares, algumas situações. Não é verdade? A gente visita, fala, puxa, eu tenho feito assim, não vou fazer mais. Vou mudar. Pode passar, irmão. Hoje, não é muito diferente daqueles tempos ou daquilo que a gente vem vindo aí na sociedade, vem jogando para nós, as consequências com os filhos. Seja criança, seja adolescentes e jovens. Isso daqui é uma verdade, irmãos. Tem pessoas, pais, que sofrem até hoje com filhos adultos com comportamento de criança. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque você não tem só dificuldade com o pequeno, com o de 13 anos, com o 18. Tem filho aí de 30, 40, 50 anos dando problema para o pai e para a mãe, porque não cresceu, porque não foi corrigido no tempo certo, porque o coração dele não foi trabalhado. E não foi falta de correção não, irmãos. Sabe por quê? Porque a minha mãe corrigia. A minha mãe falava, a minha mãe punha de castigo. Meu pai corrigia. É porque o coração humano, ele tem uma tendência à rebeldia. Aquilo que a gente sabe que é certo, que é correto, muitas vezes a gente tem resistência. A gente quer ir para aquilo que é mais fácil, aquilo que nos alegra, aquilo que está trazendo comodidade para o nosso coração. Então fica um alerta aí. Filhos adultos que se tornam dependentes e imaturos. Por isso que a palavra de Deus entra com outra
direcionamento, com outro ensinamento. Que os filhos, quando casam, o que eles têm que fazer? Largar o pai e a mãe e cuidar da vida deles. Não pode ter interferência dos pais na vida dos filhos e muito menos na educação que os filhos estão dando para os netos. Então fica o alerta aí. Corrija agora, ensina agora, trabalha agora, lapida agora, para lá na frente você ter descanso, você ter tranquilidade. O homem no padrão de Deus. Hoje nós temos essa dificuldade aí, ó. Uns porque não exercem o papel, outros porque as mulheres não deixam. E o que é mais grave, não é só lá fora não, dentro das igrejas também. Foi o que eu falei das inversões de papel. Tem muitas mulheres que estão na função errada. Estão fazendo coisas que não é para ela fazer. Estão comandando e dando ordem no lugar que não é para ela estar. E o filho está observando isso daí. Quem manda não pode chamar minha mãe, que meu pai não manda nada não. Quem manda é minha mãe. Ih, meu pai não manda nada. Meu pai fica quietinho lá, minha mãe fala. Tá pensando que a criança não comenta? A André está na escola, não é verdade? Não fala coisa perto de criança não, gente. Os meninos vão lá na minha mesa contar tudo direitinho. Eles contam direitinho as coisas. Porque a criança, se ela gosta de alguém e ela confia, ela conta. As nossas crianças lá embaixo no centro educacional, elas, sempre que acontece alguma coisa, elas vão lá e falam: Per, ora comigo, ora para minha avó, ora para minha mãe. Aí esses dias chegou uma menina lá de 7 anos: Per, eu quero te falar uma coisa, eu não sei o que aconteceu, mas que a minha mãe saiu do quarto e foi fazer a janta e chorou o tempo todo e não jantou. Eu acho que meu pai ficou muito bravo com ela. Você ora para minha mãe? Porque eu estou na escola, mas eu estou preocupado com a minha mãe. Então isso daqui, ó, cuidado. Exercendo uma função que não é dela. Isso fica claro lá em Efésios, gente. Qual que é a função do marido? Qual que é a função da esposa? Vamos seguir. Já falei sobre isso. Não ensinar as crianças a mentirem, né? Com questão de escola, compras, desobediências, malcriações. Pais separados e com negligência, hoje existem leis que corrigem essas atitudes dos pais. Então hoje nós temos aí o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então se você não faz, você é punido também. Aquilo que é função sua, que é função do pai e da mãe, hoje tem leis que respaldam as crianças. Aqui eu estou falando para um povo que conhece a palavra de Deus. Mas você pode lidar com pessoas aí que não têm conhecimento da palavra. Então, hoje, se você... o primeiro artigo do ECA diz assim: toda criança tem direito de ser educado no seio da sua família. É direito da criança ser educado pelo pai e pela mãe. E se isso não acontece, tem leis que respaldam isso. Está lá no ECA. Então, seu filho, você não está falando: nossa, é porque eu sou muito exemplar, meu marido. Você está fazendo o que é obrigação, é mandamento de Deus. Ele tem direito de ser educado por você. Porque tudo que você não fizer, um dia Deus vai cobrar de você. A convocação do culto doméstico. Isso é uma coisa para trabalhar a disciplina, a educação dos filhos, tremenda. Eu não sei se vocês aqui, se os casais que estão aqui, as famílias que estão aqui, têm o hábito de ter culto doméstico. Mas se você não tem e tem problema com seus filhos,
Marca um dia na sua casa e tenha o culto doméstico. E quem tem que fazer essa convocação aí, ó, é o chefe da família. É o pai. Ah, mas um chega num horário, outro chega no outro. Vê que dia que fica melhor. Culto doméstico não precisa ser 3 horas de culto, não. Marca aquele tempo em que a criança pequena aguenta. É ali que a criança aprende a orar. É ali que a criança pratica a leitura na palavra de Deus. É ali que a criança aprende a harmonia do pai e da mãe. Ali que ela vê os sentimentos, a expressão de amor do pai para a mãe e da mãe para o pai. É no culto doméstico. Quando o sacerdote diz assim: olha, Deus, eu quero te louvar pela minha esposa, por tudo que ela fez hoje aqui em casa, pelo cuidado dela conosco, com as nossas coisas. Quero agradecer pela vida dos meus filhos. Gente, é difícil essa criança ter baixa estima. Você está ensinando, pai, o seu filho a valorizar o que a mãe faz. Você está ensinando o seu filho que a hora que você falar para ele, não deixa o tênis aqui e guarda o tênis lá na sapateira, ele vai entender. Porque há um esforço da mãe, há uma dedicação da mãe. O culto doméstico é algo tremendo dentro de um lar. Se você não tem, coloque esse propósito na sua vida e comece a partir de hoje. Já falei sobre o coração forjado, pode seguir. Já falei também sobre o lugar que o marido tem que ocupar. Vamos falar um pouco da mulher fora do padrão de Deus. É isso daqui, ó. É a pessoa que reluta em ser submissa. Já falei um pouco sobre isso também. E eu quero que vocês, mulheres, reflitam sobre isso. A melhor coisa na vida é a gente saber que tem alguém que cuida de nós. A melhor coisa na vida é saber que tem alguém para proteger. Alguém que vai providenciar todas as coisas, suprir todas as necessidades da família. Quando tem alguém que faz tudo isso, qual é a dificuldade em ficar debaixo dessa ordem, desse amor, desse comando, desse direcionamento? Nenhum. Então a mulher que resiste, que anda fora do padrão de Deus em relação à submissão, a casa dela tem grande chance de rachar. Tem grande chance de passar por problemas. Porque tudo que está fora do padrão de Deus é brecha aberta para o inimigo entrar e para o inimigo agir. E sabe onde começa? Na rebeldia das crianças. Vamos para frente. Dirigindo o lar, lembrando que 80% do bom andamento é função da mulher. Gente, não adianta. Não adianta brigar, falar, questionar. Isso daí é pesquisa. Não adianta você pegar toda a sua energia e levar lá para a empresa onde você trabalha, para a escola onde você dá aula, gastar tudo lá e chegar em casa, chegar pifada sem nada. Da mesma forma que você vai com intensidade para o trabalho, você volta para sua casa. Porque essa função aí, ó, de edificadora, ela é intransferível. Não tem como transferir. Põe uma mãe deitada para vocês verem como que fica a casa. Põe uma mãe que está doente numa situação para ver como que fica a casa. Não tem como transferir, não. Ah, mas eu estou cansada. Hoje nós estamos numa... Graças a Deus, os homens ajudam bastante, né? A geração do meu pai não ajudava, mas essa geração agora ajuda. Lavam a louça... arrumam as coisas, recolhe roupa do varal, troca menino, dá banho em menino.
Só que se você não tem essa ajuda, você começa a orar e pedir para o Senhor tocar no coração do seu marido. Agora, a função da sua casa, para o bom andamento, ela é sua. E isso não tem como transferir. Não tem como. A mulher que precisa trabalhar, ela precisa ponderar uma série de coisas. Ela tem que ver o que é mais importante. Se é importante o filho ter 10 tênis, ter 5 vestidos, ou ter mais a presença da mãe e ter só 2 tênis. Então a mulher precisa ponderar. Eu atendi uma mulher a semana passada, que diz para mim que quando chega 5h30, ela não quer voltar para casa. Ela queria ficar mais, porque ela não quer ir para essa função aí. Mas não adianta. Se você decidiu constituir uma família, você tem essa função. E louva a Deus por ela. E louva a Deus pela sua família. É também responsabilidade da mulher fazer do lar um ambiente prazeroso, aonde o marido e os filhos têm vontade de voltar para casa. Quem faz esse ambiente prazeroso, bonito, gostoso, a pessoa está lá no trabalho e fala, não vejo a hora de dar 5 horas para chegar em casa. Porque eu vou chegar lá em casa, nossa, aquele ambiente gostoso, aquela harmonia, aquela palavra boa, aquele cafezinho que está me esperando. Isso é função da mulher também, viu, gente? Eu gosto muito de dar um exemplo. Eu não sei quem já viu essa propaganda de um menino que está em casa junto com a mãe e fala que quer ir no banheiro. Quem já viu essa propaganda? Aí a mãe pega e vai levar ele para o banheiro. Ele fala, não, eu quero ir no banheiro lá na casa do Pedrinho. Aí eu falo para vocês, o que será que tem nesse banheiro? A mãe do Pedrinho com certeza deve colocar aqueles cheirinhos, né? Que aperta. Deve ter um papel higiênico desenhadinho, qualquer coisa assim. O banheiro deve ser impecável. Ele fala, não, mãe, eu quero ir no banheiro lá na casa do Pedrinho. Gente, cuidado. Tem filho que está gostando de ficar mais fora na casa de outras pessoas do que na sua própria casa. Não é errado o filho ficar na casa da avó. Não é errado ficar na casa da madrinha ou da tia. Mas se o negócio está invertendo, você precisa prestar atenção. Por que será que o meu filho chega da escola, faz a lição e quer ficar na casa do amigo dele? Por que será que é melhor ficar na casa do amigo e não ficar aqui em casa? Eu preciso saber, ué. O que esse menino está fazendo lá? O que ele está assistindo? O que ele está conversando? Hoje, eu estava em outra igreja à tarde, e eu disse assim que eu sou de uma geração, alguns aqui, que eu estou vendo mais ou menos, eu sou de uma geração que a gente tomava café 2 horas da tarde. Vocês lembram disso? Quem tomava café 2 horas da tarde? Com a mãe. São poucos, olha aí. Essa geração não tem esse privilégio, né? Vocês lembram aquela garrafinha de leite, de vidro, que tinha uma tampinha? Que o leiteiro largava na porta? Isso é quem tem 50, viu, gente? Vocês lembram disso? Vocês lembram daquele carrinho que passava na rua, que tinha um cavalo, e ele era baulado assim de alumínio? E tinha um negócio, uma corneta assim, igual de quem vende picolé? Vocês lembram disso? Ah lá, o irmão lembra. Sabe por que eu estou falando disso? Porque memórias positivas, quem cria na gente é a mãe e o pai. Eu lembro que a gente estava brincando e fazia tã. É hora de tomar café. Passava uma meia hora, assim, vai lavar a mão e vem tomar café. Vocês lembram? O famoso chá de hortelã? Eu sou dessa geração aí, gente. Não era nesse caso, as coisas não, era chá de hortelã. Não era? Aí a gente ia lá e a mãe colocava aqueles jacaré na mesa.
Tem até hoje jacaré, que tem um coco e um creme no meio. A padaria Estrela tem. Aí a gente sentava na mesa e ali cortava-se aquele pão. Mas sabe o que tinha na mesa? Tinha o pão da presença de Deus. Aquele momento ali, você cutucava no irmão, na hora você já era corrigido. Ó, não faz assim com seu irmão, não. Ah, eu quero um pedaço maior, o pedaço dele está maior. Ali você já era corrigido. Ali você já era ensinado. Ali você tinha que esperar, dar para o outro, para depois você receber. Isso não tem mais, gente. O povo não tem mais tempo. Cria nos seus filhos momentos, memórias positivas. Que quando eles forem adultos, eles vão lembrar do pai e da mãe. Aqueles bolinhos de chuva, que só vó sabe fazer. Isso é memória positiva. Eu não lembro só das correiadas, gente. Eu lembro disso. Eu lembro que eu tinha que sentar com os meus irmãos ali. Ali a gente dava sorriso, a gente fala. Hoje um mora longe e outro mora em Ribeirão. Mas quando a gente se encontra, a gente dá boas gargalhadas. Quando a gente tinha 8, 9 anos. Como que eu crio memórias positivas? Gente, não precisa só ter dinheiro, não. Nós somos numa geração de crianças que tudo é no dinheiro. Aprende a fazer uma massinha de pizza. Chama seu filho pequeno ali em volta da mesa. Deixa ele amassar também aquela massa. Deixa o pequenininho colocar o queijo. A pizza tem outro sabor. Porque ali também o coração é forjado. O coração é aberto, é tratado. Ah, então nós não vamos comprar mais pizza. Não é exagero também, não. Você pode comprar de vez em quando. Mas cria momentos positivos. A minha amiga que é assistente social, que trabalha comigo, ela vai lá perto do shopping. Às vezes ela vai lá no Poli. Eu acho lindo. Eu falo, como que foi seu domingo? Ah, eu peguei os meninos, peguei bicicleta, peguei uma toalha, peguei caixinha de suco, maçã, fui fazer piquenique lá no Poli. Gente, a criança não vai esquecer disso, não. Andando de bicicleta, uma toalha forradinha, suquinho. Fiquei lá 3 horas. O que ela gastou? Sabe o que está acontecendo hoje? A gente está correndo muito atrás do vento. Nossa, mas o que isso tem a ver com educação de filho? É isso que é educação de filho. Não é você criar um robozinho, não. Educar os filhos é você proporcionar algo e que você possa corrigir ele, ensinar para ele no momento que precisa. Todo bairro tem uma pracinha. Solta pipa com seu filho. Está cheio de gente aí sendo decolado por causa de cerol. Se você perguntar para o seu filho, ele vai falar, eu quero que compra também. Ensina para ele que tem outras possibilidades. Ah, de vez em quando nós vamos assistir um filme lá no shopping, nós vamos no cinema. Mas ensina para ele ter uma visão diferenciada. Muda a visão, muda paradigma. Nós temos que criar uma geração diferenciada. Pode mudar, irmão. Tendo o olhar voltado para a sua família, ou seja, sua casa. Provérbios 31, de 10 a 31, fala da mulher virtuosa. Todo mundo aqui já conhece esse texto. Às vezes até decora. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A mulher de Provérbios 21 não é diferente de vocês. Era uma mulher que trabalhava, uma mulher que tinha obrigações, uma mulher que também tinha um marido, e a palavra de Deus fala que o marido dela sentava em lugares altos, os filhos chamavam de ditosa, ela levantava cedo, ela dava ordem para as pessoas que trabalhavam com ela analisava compra e vendas.
Ela era uma mulher solidária, ela ajudava os outros, ela não é diferente de nós. Agora tem uma diferença, é esse olhar. Eu posso fazer todas essas coisas, mas mulheres, em nome de Jesus, tenha o olhar voltado para dentro da sua casa. Tenha o olhar voltado para a sua família. Tenha o olhar voltado para as necessidades da sua família. É o que está faltando hoje. Às vezes olha, vê tantas outras coisas, mas o que é principal ela não está vendo, não está percebendo. Os filhos vendo e aprendendo e crescendo e tendo como exemplo o testemunho dos pais. Temor a Deus sobre todas as coisas. Deus em primeiro lugar. E não a troca pelo Senhor e pela obra de Deus. Cuidado com o exagero. Por que eu coloco essa questão do exagero? Se é dia de escola dominical, é dia de escola dominical e pronto. Nós não vamos para rancho, para piscina, porque é dia da escola dominical. Se as pessoas quiserem, todo mundo que me convida, eu falo, olha, se você quiser que eu vou almoçar, tem que ser depois do 12:30, porque de manhã eu tenho igreja. Então você tem que ensinar isso para o seu filho. É a formatura do meu filho. Tem um almoço da turma dele. E é o último ano dele na escola. E coincidiu com o horário do trabalho da igreja. Não, você não vai. Pai, mas é a última turma. Não, mas você não vai. Cuidado com o exagero também. Porque isso daí vai gerar ira no coração do seu filho. Senta com ele e diz, olha, você sabe que aqui não tem negociação das coisas do Senhor. Só que é o seu último ano, é a sua turma, então hoje você vai poder ir. Mas fora disso, não tem. Agora hoje é uma inversão, uma troca, as pessoas levantam e têm disposição para tantas coisas, mas para a obra do Senhor às vezes fica difícil. O lazer em família e criar as memórias positivas. Ensinando a desenvolver boas amizades. Gente, isso é fundamental. Nós precisamos ter amigos e ensinar os filhos a terem amigos. Uma das coisas que é tão importante você fazer, traga os amigos dos seus filhos para a sua casa. Faça um bolo, chama eles. Quando você tiver oportunidade, chama os pais também. Quando o seu menino tiver 18 anos e disser assim, eu vou sair com o meu amigo, você conhece o pai, conhece a mãe e conhece o amigo do seu filho. Aonde que está seu filho? Não sei. Quem é o amigo dele? Não sei. Hoje as pessoas não querem ter amizade. Nossa, eu vou chamar o irmão com a irmã para vir, com aqueles meninos, aí vai fazer macarronada, aí vai sujar a toalha, depois eu tenho que ficar lavando louça, aí todo mundo vai embora, amanhã é segunda-feira. Gente, traga para sua casa. A coisa mais boa que tem é você receber pessoas. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, toalha é para sujar mesmo. Não é? Toalha é para sujar mesmo. Sabe o que a gente tem mania de fazer? Guardar as toalhas lindas para aquela família que só vem em dezembro na casa da gente. A toalha que a gente põe na mesa, está parecendo que foi na guerra. Ah, mas vai sujar mesmo? O melhor é para os seus filhos. O melhor é para o seu marido. As louças bonitas é para a sua família. Deixa tudo lá em cima. Nossa, fulano vai vir de São Paulo. Põe aqui esse prato lindo. As crianças não sabem nem comer, porque nunca comeu naqueles pratos. Não, gente. Eu tinha uma tia-avó. E quando ela faleceu, morava em Jardinópolis, teve que doar as coisas dela para o asilo. Tanta coisa, ela ganhou na bodas de ouro, ela ganhou
tanta louça. Nunca usou. Nunca usou. Gente, a mesa bonita, momentos marcantes, memórias positivas, um lar prazeroso é para a sua família. Vem de São Paulo, vem de Franca, é o pastor da igreja, ele vai comer na toalha que a minha família está acostumada a comer. Ele vai comer com os talheres que a minha família come. Não vai beber nada em copo de requeijão, de massa de tomate. Ele vai beber nos copos que são bonitos. Não é assim? A gente tem uma coisa... Não é? Eu tenho que valorizar. Se o meu olhar está para dentro da minha casa, gente, isso é tão importante, porque criança repara isso daí, viu? Criança repara isso daí. Mãe, mas que coisa linda. Faz para você ver amanhã. Coloca guardanapo, faca, copo bonito, prato bonito, toalha linda. Para você ver. A criança aprende. Agora, o que eu ensino para o meu filho? Não. Vocês, qualquer coisinha para vocês serve. Qualquer copinho de requeijão serve para vocês. De preferência, aquele da Vigor, que é de plástico. Serve. Agora, quando vem a família lá da igreja, não. Aí nós vamos tomar nesses copos lindos aqui, né? Olha que copo lindo. Olha que coisa linda. Ensina o seu filho a usar um copo desse. Ensina. Ele merece usar um copo desse. Quando você for no restaurante, quando você for na casa de uma pessoa, ele vai tomar o maior cuidado para não quebrar o copo. Porque ele já aprendeu a usar. A água fica diferente, né? Fica até mais gostosa. Não é verdade? Esse dia um irmão na igreja começou a rir de mim. Eu falei assim, não, quando eu chego numa casa para almoçar, que eu não sei se o tomate é para vinagrete, se o tomate foi cortado em 4, se o tomate... Não tem definição aquela salada. Não é verdade? Porque a pessoa corta a primeira, a segunda, depois já vai cortando assim, para lá e para cá, assim, põe na mesa. Gente, é só porque é criança? Não é verdade? Gente, corta direitinho, coloca direitinho. Ai, meu filho não come, meu filho não gosta das coisas. Mas pega aquele negócio, mistura tudo, fica uma cor horrível, feia, e ele olha aquilo ali, ele tem medo. Não é verdade, irmãos? Essa é a primeira parte do seminário, eu falei para vocês. Isso daí é para a gente mudar a nossa visão, mudar o paradigma, tá? Se você for fazer tomate para vinagrete, é cortadinho, tá? Se for cortar em 4, é em 4. Mas se for fazer salada, corta as fatias certinha, né? Grossa assim, outra fina não. Corta certinho. Né? Não é porque é criança que você tem que pegar o frango e cortar a coxa em 5 pedaços. Coxa é coxa, coloca certo no prato. Isso são detalhes, gente, que tem uma importância que vocês nem imaginam. Quando se está em Deus e na sua palavra, Ele é o único e absolutamente reto. Só Ele pode, com seu prumo, justificar-nos, alinhar-nos e endireitar-nos. O seu prumo é revelador. A palavra de Deus, ela é reveladora. A palavra de Deus, ela nos chacoalha, nos desperta. Você está andando assim, ela fala, não, está tudo errado, agora você vai começar a andar assim. Nós já falamos, quando o casal forma uma família no padrão de Deus, eles não serão isentos de provações, tribulações e necessidades na vida. Mas existe uma diferença, que é a ação de Deus. Nós não estamos livres de nada.
ainda você ensinando todas as coisas, ainda você falando todos os dias. Pode ser que venha aí algumas coisas para tentar te desestabilizar. Mas você que tem Deus, você conta com a ação dele, com o zelo dele, com o cuidado dele e com o direcionamento dele. Não tem receita para educar filhos. Mas se você está vivendo uma situação difícil com seu filho, e você vai para o seu quarto, e você dobra o seu joelho e peça a direção de Deus, as instruções que você precisa, Ele vai te dar. Ele vai te ensinar. E a hora que você sair do seu quarto, você vai saber exatamente o que você precisa fazer. Deus, Ele tem um compromisso de segurança e de amparo com a nossa família. Temos que orar, não só no pessoal, mas também em família com o mesmo propósito. Isso é trabalhado no culto doméstico. Nós precisamos reformar a casa. Você não vai falar para o seu filho a dificuldade, passar conta para ele, falar coisas que a criança nem vai conseguir dormir preocupado porque não tem dinheiro. Mas você vai dizer no culto doméstico, nós temos um alvo. Então, quando o papai disser para você que não dá para comprar agora esse tênis, porque nós temos um alvo. Qual é o alvo? Nós vamos reformar a casa. Então, nós precisamos economizar. Aí, você não vai ter birra em supermercado. Porque você vai dizer, olha, nós estamos indo para o supermercado. Nós temos um alvo, nós estamos orando. E hoje nós só vamos comprar isso, isso e isso. Eu vejo em supermercado pessoas entrando, comprando, dando a mão para a criança e saindo sem nenhum problema. Mas a gente encontra em supermercado crianças dando maior escândalo porque querem que compra. Eu tinha uma sobrinha que hoje está com 22 anos e está formando em veterinária. E ela era a mais dramática lá de casa, porque toda casa tem um dramático. E quando inaugurou o Savenhago, que era um supermercado diferenciado, nós fomos lá. Aquele dia eu cansei no supermercado, porque eu largava ela num corredor e ia para o outro. E ela ia para o outro corredor. E ela ajoelhava e punha as duas mãozinhas e falava assim, por favor, só esse você compra. Eu pegava o carrinho e ia para o outro lado. Chegava no outro lado, ela ajoelhava perto do carrinho. Por favor, você compra. Até que eu cheguei no último, larguei o carrinho e fui para o carro. E ela foi correndo atrás. E eu disse, olha, eu não vou comprar. Não adianta você ajoelhar e as pessoas ficarem olhando. Se for para você repetir, nós vamos embora agora. Tudo aquilo que está no carrinho vai ficar. Você entendeu? Voltei, peguei o carrinho, continuei, fiz a compra e nós fomos embora. Ela entendeu. Às vezes a gente subestima a inteligência da criança, porque a gente não tem paciência para explicar. Já quer gritar e já quer resolver ali, achou, a criança dá show e vira aquele espetáculo no supermercado. Peça sabedoria para o Senhor. Falou uma vez, falou duas, não resolveu? Larga tudo que você está fazendo e afasta daquele lugar. E relembra a criança aquilo que você já ensinou. Volta só um pouquinho. Promove o bem-estar da sociedade, ou seja, a comunidade que está inserida. Uma família, no padrão de Deus, ela gera isso daí. Aonde ela chega, há um diferencial de comportamento e de ações. Filhos equilibrados, emocionalmente seguros, fazendo diferença e diferente. Quando o pai e a mãe estão no padrão de Deus. Predominância do amor familiar e da presença de Deus. Vamos
tomar cuidado com as distorções. A palavra de Deus versus o mundo. Lembre-se, nós não seguimos os valores mundanos. Os casais revistam-se de toda a armadura de Deus, de toda a autoridade de Deus, e ande no seu padrão e proteja a sua família. O que nós temos que fazer? A palavra de Deus, uma vez que ela é lançada, uma vez que ela é compartilhada, ela entra no nosso coração e no nosso entendimento. Ela mexe com os nossos valores e com a nossa maneira de vida, de conduta, de ações. E essa mudança gerada e trabalhada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, gera em nós mudança de comportamento. Querem ter filhos educados, abençoados, disciplinados, que dão alegria para vocês, que continuam dando, porque já dá alegria. E que vocês recebam elogios a respeito do comportamento dos filhos de vocês. Anda no padrão de Deus para a família. Está lá em Efésios. E todas essas coisas que a gente já falou. Não tem erro. Às vezes a gente pode até de vez em quando achar que não está acertando. Mas lá na frente, você viu que você tomou a decisão correta. Lembre-se, nós não andamos com os valores do mundo. Nós andamos segundo o padrão da palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos. Faça a sua oração aí, você que é sacerdote. Se você está junto com a sua esposa e junto com os seus filhos, ore com a sua esposa e com os seus filhos. Peça para o Senhor te dar sabedoria e discernimento, para que você possa andar junto com a sua família no padrão do Senhor. As orientações, o direcionamento que você precisa, o Senhor vai revelar através da palavra dele. Tudo que você ouviu aqui nesta noite, o Senhor vai levar segundo a necessidade de cada um dentro do seu coração. Peça para o Senhor fortalecer a sua casa. Que você e a sua esposa consiga dar bons testemunhos da palavra de Deus. Andando na verdade, buscando o Senhor em primeiro lugar, vivendo o padrão de Deus para você, a sua esposa dentro do padrão de Deus, e os dois juntos ensinando os filhos o caminho do Senhor. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque a tua palavra, ela nos ensina e também nos alerta. Eu quero te agradecer por esta noite aqui e por tudo que nós compartilhamos a respeito da tua palavra e daquilo que está no teu coração. O Senhor nos fez inteligentes. E eu quero te pedir nesta noite, Pai, que os nossos ouvidos e a nossa mente estejam cativos à obediência do Senhor e da tua palavra. Que esses pais, ao retornarem para casa, possam rever conceitos, ações e mudar as atitudes.
Porque os filhos, eles bebem desta fonte de obediência dos pais. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor ajude esses casais, essas famílias aqui representadas, a conduzir os seus filhos segundo a tua palavra. Que não haja cansaço para ensinar. Pai, que eles tenham paciência. O Senhor é um Deus tão grande, tão amoroso, e tem paciência conosco. O Senhor trabalha, o Senhor dá oportunidade para nós quando nós erramos. E eu quero pedir essa sabedoria para os pais e para as mães. Que eles tenham paciência para ensinar. Que eles tenham um tom de voz agradável ao ouvido dos filhos. Que quando eles forem advertir os filhos, eles possam usar o que a tua palavra diz. Que o coração dos filhos possam ser trabalhado mesmo por eles e por Deus em primeiro lugar. Que essa igreja, cada vez mais, seja fortalecida pelo Senhor. Eu oro pelo pastor da igreja, pela sua família, por todos os ministérios que aqui tem, pelas lideranças. É uma igreja que pensa na família, que tem um olhar voltado para a família. E nós entendemos, Pai, que quando a família está forte no Senhor, a igreja está forte, a igreja cresce e ganha mais almas para o Senhor Jesus. Pai, o Senhor é aquele que tem um amor tão grande por cada um de nós, que as famílias aqui representadas possam ter alegria com seus filhos todos os dias. E que as crianças desta igreja, que os adolescentes, os jovens, os adultos, jovens adultos, possam continuar sendo instruídos na palavra do Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado mesmo por esse momento aqui, pela tua obra, pela tua presença aqui neste lugar. E eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor me deu. O Senhor sabe o quanto meu coração está alegre, porque o Senhor disse que para nós entrarmos no céu, nós temos que ser como as crianças. Nós temos que ter um coração puro. Nós temos que ser diferente. Então, obrigado por esse privilégio de poder compartilhar com os irmãos aqui nessa casa de oração. E obrigado por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai realizar ainda nas nossas vidas. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Não sei para quem que eu passo o microfone. Para Tamires. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Em nome de Jesus. Maravilha, glória a Jesus. Os irmãos estão dispostos a praticarem a palavra de Deus? Amém. Então eu creio que eu terei, aí essas graças de Jesus serão excelentes, serão servos excelentes na presença de Deus. Irmãos, vamos louvar o nome do Senhor Jesus? Convido o irmão Mateus. Vamos ficar de pé, né? Aleluia. Só os irmãos com a paz do Senhor. O hino é bem conhecido, irmãos, então convido toda a igreja a louvar juntamente conosco. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração
transformado por Jesus, com o fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Jesus. Agora eu volto a direção para o nosso pastor e antes dele assumir, gostaria de pedir para os irmãos que permanecessem sentados, que a gente irá servir a cada um no lugar. Amém? As lembranças ficou uma gracinha, né, irmão? Que é isso? Que benção. Gostaria de agradecer toda a equipe. Vocês é bênção na minha vida. E cada dia eu vou ser melhor. E a irmã Sônia, por ter nos ajudado, ter organizado. É bênção de Deus demais, maravilha. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos gratos a Deus por essa possibilidade que o Senhor nos concedeu nessa noite, de ministrar a sua palavra aos nossos corações, nos instruir, nos dar o direcionamento sincero da maneira pela qual nós podemos conduzir a nossa casa. Eu tenho certeza que nós sairemos daqui muito melhores do que nós entramos. Amém? E às vezes a gente fica assim, como é que isso vai ser? Será que vai acontecer? E aí quem vem, irmãos, faz uma propaganda para quem não vem, para ele ficar com uma vontade de dizer, olha, você perdeu uma bênção, né? Da próxima, quando tiver, vocês vão ver que o próximo, o número vai aumentar, não é? Foi assim que nós fizemos no culto da família, quando nós fizemos o primeiro, mas quando nós fizemos o segundo, a propaganda foi boa, né? E Deus tem nos abençoado. Então vamos continuar buscando a presença de Deus e que Deus continue derramando a sua graça sobre nós. Quero só pedir para os irmãos que continuem sentados. O nosso departamento de infantil preparou aí negócio bom aí, irmãos, né? O negócio é coisa boa, né? Tem uma guaraná ali, tem... Eu não sei o negócio, sei que o negócio está com a cara boa ali, irmão, né? Depois nós vamos experimentar, assim que acabar, fica aí para você receber no seu lugar, que Deus vai te abençoar. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor? Agradecer a Deus. Vamos orar ao Senhor. Quantos aqui estão felizes nessa noite com Jesus? Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, te damos graça. Te agradecemos por este culto e por esta palavra. Te louvamos, te bendizemos, Senhor, por tudo quanto foi ministrado aqui nesta noite.
Nos ajuda, Senhor, a sermos servos praticantes da Tua palavra. Muito mais do que ouvintes, Senhor. Queremos praticar, colocar, Senhor, em ação aquilo que temos recebido do Senhor. Por isso nos dá força, nos capacita, Senhor, a exercermos com graça o ministério que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Ajuda cada um do teu servo e a tua serva, Senhor, ser com a tua igreja e com o teu povo. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar a oportunidade, nossa irmã Simone quer passar uma pequena lembrança à nossa irmã Persilene. Irmã Persilene, quer preparar uma lembrança para a senhora e receba como gratidão desta igreja e por essa palavra tão linda que nos foi ministrada. Muito Deus abençoe. Amém, irmão? Se assente e vamos aproveitar que o Senhor nos reservou aí.